E aí, aqui é o Ferik e hoje vamos falar sobre Ito Junji, em especial Diário dos Gatos Yon e Mu, uma obra que destoa muito das obras mais populares desse autor, que trabalha basicamente horror, em especial um horror levemente psicológico em algumas de suas obras, como alguns contos do Morado do Desertor. Também flerta com o body horror, com alguns trechos de Uzumaki, Gyo. E é um autor que é muito famoso aqui pra gente aqui. Diário dos Gatos Yon e Mu, ele foi publicado pela JBC. E vai ser uma comédia muito interessante de se acompanhar, principalmente porque parece um conto autobiográfico. Só que não com tanta seriedade, sobre ele ter adotado alguns gatos. Não vamos falar só disso, vamos mencionar também sobre comédia e horror, a relação que existe entre essas duas formas de arte, que tem muitos pontos em comum pra gente observar, essas formas de criar uma história de horror e de comédia. Vamos falar também sobre Evil Dead Rising, que é outra obra que sabe flertar muito bem com o horror e a comédia. Sanheim, né? Escola Sanheim de cinema. E aqui, nesse grande quadrinho, que é pequeno, tá? Mas ele é muito legal. Eu acabei lendo ele rápido. Conheço gente que leu ele numa sentada só, pegou pra ler e foi lendo tudo porque gostou demais, eu acho. Ou só porque ele é pequeno. Acontece. Mas relaxa, não vai ter spoilers dessa história. Se você não sabe que ele vai adotar gatos, daí tu é meio lesado porque tá aqui, mas vida que segue. Primeira coisa, sobre a obra, a gente pode ter uma noção bem superficial sobre ela num primeiro momento. Por quê? É basicamente, vai ser só um cara contando das histórias que ele teve quando adotou 2 gatos? Sim, é só isso mesmo. A gente vai acompanhar histórias da vida dele com 2 gatos. É uma espécie daquele slice of life, aquele anime que pega fatias da vida para transformar em uma obra narrativa que gera interesse. Só que aqui a gente tem um flerte com o horror, principalmente na forma do desenho do Junji Ito. E um ponto que tem umas partes bem legais dentro do quadrinho, que é entrevistas que ocorrem, que a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o Junji Ito e sobre seu forma de trabalho, sobre como que ele idealizou esse quadrinho, sobre algumas peculiaridades. E pra mim, eu tenho que falar aqui a coisa que mais me gera incômodo nesse quadrinho é o olho da esposa dele. Eu vou colocar aqui na tela, mas o olho da esposa não tem uma íris, é só aquele globo branco, que é muito bizarro, tá? É muito bizarro. Tem até uma parte que ele conta que a mulher dele não gostou disso, dela usar uma roupa listrada. Salvo engano, é listrada. Não sou um bom profissional pra ter ido conferir. Então, sobre essa obra, o que mais eu posso dizer, sem antes da gente começar a dar spoilers dela, é que se você tem um gato, você vai conseguir se identificar muito com alguns trechos. Calma aí, vem cá, gato. Gato, vem aqui, gato. Se você tem um bichinho, calma, gato, calma, gato. Se você tem um bichinho fofinho desse aqui, que na hora que você for ler, você vai acabar tendo alguns inserts sobre alguns acontecimentos, em especial algumas cenas que são basicamente para gerar, a princípio, um estranhamento pela forma de desenho dele, e em sequência a gente tem a quebra da expectativa de virar um conto de horror. Isso é algo genial que ele faz nesse quadrinho. Muitas vezes vai elevando uma tensão sobre o que vai acontecer, e depois o Junji Ito quebra essa expectativa, às vezes numa outra página, ao virar a página, às vezes quando você pula o quadro.
E aquela, como o quadrinho é uma arte sequencial e simultânea, que essa sequencialidade e a simultaneidade dele a gente vai conseguir observar vários pontos do quadrinho ao mesmo tempo, gera uma sensação levemente estranha, algo que geralmente quadrinhos de horror usam para dar choque, ele usa para fazer uma quebra de expectativa, e isso é muito legal, tá? Como pode ser visto, foi colocado algumas imagens ilustrativas, não só eu pegando o quadrinho, para você acabar tendo como base. E sobre o Evil Dead Rising, vou focar no Rising porque eu assisti ele recentemente, mas fora isso, o primeiro, o segundo, o terceiro já não é mais terror, e o quarto remake de 2000 e pouquinho ali, naquela época dos terrores, dos remakes sombrios, esses dois eles destoam porque o remake sombrio é muito sombrio, é só terror, e o 3, o Arm of Darkness, é só comédia medieval, fantasia medieval com comédia. Mas os demais filmes da franquia, até mesmo a série, ela consegue fazer um balanço entre terror e comédia, que é muito legal e é algo que o Junji Ito faz nessa história. E ele faz nessa história sem nenhum elemento sobrenatural, exceto a mística do focinho amaldiçoado do Yon, que é muito bem feito. Ele foca mais na comédia, porém a gente tá sempre vendo elementos comuns de terror, que é a deformação corporal, no caso, utilizado para comédia, mas vai dando um aumento de tensão, temas sérios e pesados envolvendo drama, por exemplo, algo que poderia levar a te quebrar esse clima de comédia, mas depois é consertado. Eu vou deixar um exemplo aqui só para você dar uma olhada. Isso é algo que o Sam Raimi faz muito, tá? Nas entrevistas que tem no quadrinho, a gente vê que o Junji Ito, no começo, ele trabalhou bastante com quadrinhos de comédia. Ele conta do primeiro quadrinho que ele fez, acho que no Fundamental 2 ou 1, não lembro agora, sobre comédia de erros ali, muito idiota, onde tem os nomes besta que uma criança daria. Obra de criança, né? Fazer o quê? Isso é um ponto legal, como que a gente consegue pegar esses paradigmas que são muito comuns no horror e transportar eles pra comédia quando você sabe fazer isso de forma bem feita, né? Se você não sabe fazer isso de forma bem feita, tu vai fazer um filme bosta. E aí, Marlon Wayans, com seu Inatividade Paranormal, seu Todo Mundo em Pânico. Vou deixar aqui meu hate aqui. Todo Mundo em Pânico somente acho assistível o 3. O resto é muito vergonha alheia pro meu tipo de humor. É que eu gosto de humor de peido. Mas isso não vem ao caso, minha indignação. Talvez eu vou cortar essa indignação aqui, porque é só revolta gratuita. Mas falando sobre essa questão do Evil Dead e do Diário dos Gatos, eles são duas obras que uma foca mais na comédia e usa o terror para quebrar expectativas, a outra foca no terror que quebra expectativas com segmentos que vão ser cômicos. Eu lembro de quando eu assisti Evil Dead Rising no cinema e eu ri muito com o demônio possuindo a mãe da família cuspindo o olho na boca do cara. É uma comédia muito idiota, mas eu ri demais no cinema. Gente do meu lado tava lá e eu tava gargalhando igual Coringa. É algo que é muito legal de ser visto, tá? Pelo menos pra mim. Se você não gosta, foda-se você. Mas pra gente ir finalizando, eu não sei mais o que eu posso falar sem ficar me repetindo. Eu só quero dizer que é muito legal como essas duas formas de criar uma narrativa que tende a ser opostas em diversas formas de diversas obras. A gente não costuma imaginar um segmento de comédia quando a gente tá assistindo, por exemplo, O Exorcista. Vai ficar galhofa? Vai. Às vezes é isso que é necessário. Vídeo O Exorcista, o Devoto, que é a cena dos Vingadores do Exorcista. Que eu só ri daquela bosta. Tirou uma felicidade de mim. Gato, para de fazer isso, gato. O gato tá brincando com um tufo de pelo dele mesmo. É essas bizarrices que você vai encontrar em Diário dos Gatos Yon Imu.
E só pra gente conseguir seguir nessa questão, quem não sabe, eu crio muita tangente e às vezes eu me perco. Pra editar isso daqui vai ser um saco, talvez eu vou manter muito dessas coisas, dane-se você. Mas a gente tem essa questão de que são formas de a gente quebrar a expectativa muito grande, que gera uma quebra imensa no ritmo se não for bem feita. Por isso que uma cena de exorcismo, se ela tenta ser engraçada, dependendo do caso, pode ficar meio galhofa se não souber como fazer bem. Isso é algo que o Junji Ito sabe fazer bem e o Sanheim sabe fazer... Sanheim? Não sei a pronúncia. Faz também muito bem nos seus filmes de terror. Tanto que a gente pode ver que esse diretor criou uma escola de terror comédia que é muito legal de ser vista. Então, se a gente tem o dedinho do Sam Raimi ali na produção, é algo que a gente pode acabar pensando, pô, vai ser algo legal, vai conseguir mesclar bem a comédia e o terror, só que tem que ter uma questão, que é algo que infelizmente no Ocidente a gente não vê muito, que é a permissão da autoralidade do artista. No caso aqui, a gente tem o Junji Ito podendo fazer as brisas que ele quer com uma história autobiográfica. Por quê? Ele tem, pelo menos, por mais que o editor da revista vai dar um feedback, fala, ó, pode mudar isso daqui, não é tão comercial, ainda assim ele tem uma margem um pouco maior para poder fazer essas questões, que é algo que às vezes no cinema hollywoodiano a gente não vê. Por exemplo, eu tava com muita expectativa ao saber que o Sam Raimi ia dirigir o Doutor Estranho 2. E me decepcionei. Porque é um filme que não tem a cara do Sam Raimi. Só é um filme enlatado. Tá que tem toda a psicodelia do Doutor Estranho, mas... é um filme que ele não consegue nem abraçar direito a comédia, nem os temas mais sérios e que flerta com o terror do multiverso que o Doutor Estranho tava tendo. Por exemplo, mano, o Doutor Estranho zumbi, mano. Tinha basicamente um cara morto-vivo, mas ele não consegue nem abraçar a comédia de forma efetiva, nem o terror. E aí que gera um filme que é constrangedor. Por isso que eu falo, são coisas tão diferentes, mas que, se bem feito por alguém que sabe o que tá fazendo, gera uma obra tão incrível de ser absorvida, de ser observada, de ser devorada por você. Mas se você não tem essa questão de qualidade na hora de fazer essa junção, você cria um Frankenstein bizarro. E com toda certeza, Junji Ito não faz isso no Diário dos Gatos de Onmu. Sério, não tem nada dessa galhofa idiota que a gente vê, por exemplo, em filme que tenta ser divertido e aterrorizante, porque aqui ele foca na comédia. É o que Todo Mundo em Pânico faz, só que aqui ele não precisa apelar pra piadas de baixo calão, piadas idiotas até, sinceramente. Eu gosto de piada besta do nível de peido e pum, peido, cocô. Só que ele não apela pra isso aqui também. Tem só uma vez, que é uma parte muito legal, que ele compra um cocô falso e... parece um vômito do gato. E ele engana a esposa dele com isso. Não lembro se é um cocô falso ou uma barata. Eu não sei porque eu tô com uma barata na cabeça, eu acho que é cocô falso. E depois, ele quebra isso porque ele vai lá e fala, hahaha, ela quer me enganar. E ele pega no vômito do gato. E eu rio só de lembrar da cena, da construção. Vou deixar aqui o quadro aqui. Como que ele faz isso, tá? O cara, ele sabe fazer. Vou deixar aqui. Não sei, vai ficar em um canto aí, tá? Tu não é cego. Se tu é cego, desculpa, isso aqui não é pra te ofender, tá? Peço 1000 perdões, tá? Mas ele consegue fazer essa comédia idiota que muitas vezes a gente vê em Todo Mundo em Pânico. Só que ele faz de uma forma bem feita, algo que os irmãos Wayans, sinceramente, pra mim não funciona. As Branquelas, por exemplo, é um filme que eu não consigo assistir. É muito constrangedor e eu não tenho nostalgia naquela bagaça. Então eu vejo, por exemplo, todo mundo achando divertidas piadas raciais e sexuais de A Branquelas, eu fico... tá, beleza.
beleza aí, fera. Só que não me pega. Porque tem aquela também que a arte é relativa, comédia às vezes não é algo que vai ser objetivo para todo mundo, mas no caso eu só acho que é mal feito, mesmo a punch da piada que chega pra fazer, olha isso aqui. Não sei, não consigo encontrar essa trufa nesses filmes, em alguns tipos de filmes assim. Tem uma ou outra ali que me pega, mas é o que não vê, é algo que eu falo. Quando você quer fazer algo que vai ser focado na comédia, você tem que dominar muito bem o gênero pra você saber como você vai fazer a quebra de expectativa pro que a pessoa tá esperando. E aquilo, volto a dizer, é algo que o Sam Raimi faz de forma excelente, tá? No primeiro Evil Dead, no segundo, quando a gente acompanha o Ash surtando por 30 minutos, eu acho, sozinho na cabana, cara, absolute cinema, tá? É muito da hora. Mas daí você pega... eu vou mencionar aqui, todo mundo em pânico querendo fazer uma comédia. E geralmente fica algo meio forçado pro meu gosto. Não sei, não tem... Eu não encontro trufas naquilo. E sinceramente, recentemente eu assisti o vídeo do Piuí falando sobre inatividade paranormal e trouxe tanto flashback de guerra por causa da tentativa de juntar terror e comédia que eu só pensei, Deus, me leva. Só. E eu sou agnóstico, tá? Eu sou agnóstico, mas eu cogitei isso. Não aguentava mais o filme. E é um vídeo dos caras, é resumo. Porque não vai. Mas tá bom, isso aqui vai ser um vídeo caótico, não tive roteiro, eu sentei e só comecei a falar. Então, sem roteiro nenhum. Então, tá maluquice. No próximo vai ter um roteirinho, porque é sobre decadência de Inyo Asano, ou vai ser sobre o Little Nightmares 2. E tem um pouco mais de densidade para eu comentar, não é só... Eu quero só vir dar minha opinião, vai ser algo mais perto do que alguns canais fazem de trazer mais reflexões. Ou não, ou vai ser loucura também. Pô, não tenho tempo para montar roteiro, vai na loucura. Mas é isso, se você curtiu isso daqui, dá seu like, compartilha... E... Calma aí, qual que é o outro? Curte, compartilha. Comenta. E me dá exemplos aí de filmes que flertam muito bem com o terror e a comédia, porque eu gosto desse subgênero, dessa vertente. Não sei como chamar isso, mas eu gosto desse estilo de filme que pega bem a questão do terror e da comédia e faz uma maçaroca de ideias que é muito divertida e grotesca. Então, tem algum exemplo? Me fala. Só não menciona Terrifier, tá? Porque eu só ri dele porque eu sou perturbado. Mas é isso e falou. Mano, meio triste fazer um vídeo falando sobre todo mundo em pânico, né, mano? Não deveria ter mencionado essa bosta, será? Dane-se.